Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre hospedagem, tá? A escolha da hospedagem certa, ela vai pesar muito na experiência de vocês de forma geral, tanto em relação a conforto quanto em relação a orçamento. Então a gente precisa ter bastante clareza de critérios práticos para evitar cair em cilada. Então a gente vai analisar 3 critérios quando a gente for escolher a nossa hospedagem: custo, conforto e experiência. Um erro comum que muitos viajantes iniciantes, principalmente que estão tentando economizar, fazem é escolher uma hospedagem apenas pelo custo, sem levar em consideração outros fatores importantes que vão afetar muito na experiência final da sua viagem. Em relação a custo, é isso mesmo, né? Quanto de dinheiro que a gente está gastando ali e o que a gente está recebendo. Custo-benefício de cada hospedagem, né? Ela pode ser a mais barata, mas pode não valer a pena. Então, a gente analisando esses 3 critérios com clareza, a gente vai conseguir escolher uma hospedagem boa durante uma viagem. Então, vamos começar falando de localização. Quando a gente está indo para um lugar novo, é muito importante que a gente faça uma pesquisa um pouco mais extensa antes da gente começar a fazer as reservas. Então, quais são bairros que são bons de ficar, quais que são perigosos. Uma busca no Google a gente resolve essa pesquisa, tá? Lendo blogs de viagem, você pode procurar vídeos no YouTube sobre essas cidades, melhores bairros para ficar em tal cidade, dicas de locais. Então, aprender a pesquisar é muito importante e isso vai fazer toda a diferença, porque às vezes tem uma dica ali, um detalhe que um local sabe ou um viajante experiente sabe, tá compartilhando e já vai fazer você pular, né, alguns passos na hora de fazer a sua pesquisa. Então, isso é muito importante. Descubram quais são os melhores bairros e daí abram no Google Maps e selecionem os lugares que vocês querem conhecer também. Ainda mais que nessa etapa do nosso método você já montou um roteiro macro, né? Então você já sabe o que você quer fazer em cada cidade. Dessa forma fica mais fácil de você escolher a vizinhança que você vai ficar hospedado, né? Eliminando bairros que não são legais, que são perigosos, que são muito afastados. E daí a gente já diminui nossa busca para lugares específicos. Então não adianta a gente querer economizar na hospedagem sem considerar a localização. Eu não tô dizendo que a gente não vai economizar na hospedagem. Eu tô falando que esse não é o único critério que deve ser avaliado na hora de fazer uma reserva. Aí a gente também vai checar se tem transporte ali perto, né? Como que a gente vai se locomover? Tem metrô, tem ponto de ônibus, tem ponto de táxi. A gente vai fazer tudo a pé? A gente tá perto dos pontos que a gente quer conhecer? Então tem que fazer essa análise para você entender como que vai ser a sua logística no dia a dia. Você tá em um lugar que é um pouco mais afastado, porque você escolheu economizar um pouco, mas que tem transporte bom e rápido até os lugares que você quer chegar? Então, maravilha! Agora, você quer pagar um pouquinho mais caro para ficar no centro da cidade, no centro histórico, perto dos lugares que você quer conhecer para fazer tudo a pé? Isso compensa para você? Isso também vai muito de pessoa para pessoa. O que eu quero mostrar para vocês é que esses critérios, eles precisam ser levados em consideração. Então, às vezes, a gente pagar mais para ficar mais perto vale a pena. Tem que colocar no papel, gente. Usem planilha para tudo. Anotem as coisas para vocês compararem. Você consegue simular uma viagem de Uber, por exemplo, do ponto que é teu hotel até um ponto turístico, para ver quanto isso custaria, né? E você consegue também descobrir na internet facilmente quanto que custa uma passagem de ônibus, um passe de metrô, e daí você consegue colocar no papel e ver quanto tempo que você economizaria, quanto dinheiro que você economizaria, e daí a gente faz esse equilíbrio para entender o que é melhor pra gente. Quero deixar bem claro de novo que a ideia é fazer um roteiro personalizado para você. Então, assim, se a economia é a sua maior questão, se você não vai conseguir viajar, se você não ficar na hospedagem mais barata possível, é isso que você vai fazer. E daí a gente vai organizar todo o roteiro pensando nisso. Mas eu quero trazer todas as possibilidades para vocês colocarem no papel e analisarem o que faz sentido. Eu gosto de planejar viagens com custo-benefício, assim, é claro que custo é muito relativo, né, para cada um. O que é barato para mim pode não ser barato para você e vice-versa. Tem coisas que eu acho caro que outras pessoas acham barato ou preço justo, então por isso que eu digo que é muito pessoal.
Mas para mim o melhor tipo de viagem é o tipo de viagem que a gente gasta de forma inteligente, personalizado para cada bolso. E o valor que eu tô colocando ali compensa porque a hospedagem tá me dando conforto, tá numa localização boa, sem grandes luxos. Para mim, pelo menos esse é o jeito que eu gosto de viajar, mas cada um sabe do que gosta, ou se não sabe ainda, eu vou ajudar você a descobrir. Depois que a gente decidiu a localização, a gente vai ver o tipo de hospedagem. Hoje em dia a gente tem inúmeras opções, né? Então a gente pode ficar em hotel, em Airbnb, a gente pode alugar apartamentos de temporada, ficar em guest houses, tem hostels. Então tudo depende da forma que você quer viajar e do tipo de viagem que você vai fazer. Por exemplo, se você está viajando com os seus avós e quer alguma coisa mais prática, mais confortável, não querem cozinhar, querem tudo mais pronto, talvez ficar num hotel faça mais sentido. Agora, se você tá com criança, você quer fazer a sonequinha no horário certo, você precisa preparar uma comidinha especial para elas, talvez um apartamento seja mais prático para você do que um hotel. Tem algumas limitações de espaço, de cozinha. Eu, por exemplo, sou vegana, então dependendo da cidade que eu vou, se eu sinto que não tem muita opção na rua pra mim, ou se vai ser muito complicado de procurar, às vezes eu prefiro pegar um apartamento, porque daí eu consigo ir no mercado, eu cozinho minhas verduras, ou pelo menos eu faço um cafezinho da manhã em casa, depois na hora do almoço é mais fácil encontrar uma opção vegana na rua. Tem casais ou pais que gostam também de ir para resorts all inclusive, que você não vai precisar se preocupar com nada, não vai precisar pesquisar restaurante, todas as refeições estão ali, tem piscina, tem recreação. Então tem que entender qual que é o seu tipo de viagem, né? Você tá indo em grupo, você tá indo de casal, você quer algo mais romântico, você tá indo com a família, você tá indo com criança. Tudo isso interfere no tipo de acomodação que vai ser o ideal para você. Então, hotéis geralmente são ideais para quem quer conforto e praticidade, porque eles já têm todo um serviço ali incluído, né? Hostels ou guest houses são legais geralmente para grupos de jovens, para mochileiros, pessoas que querem economizar, interagir com outras pessoas também e ter um ambiente mais social gastando pouco. Airbnbs ou apartamentos de temporada são ideais para famílias, quem quer ter mais autonomia, para quem quer cozinhar, né, quer uma cozinha ali disponível, ou para quem vai ficar muito tempo num lugar, né, hospedagens mais longas. Então, por exemplo, eu vou passar um mês em algum país, eu quero ter uma vivência mais imersiva, mais local, em vez de ficar num hotel, eu vou alugar um apartamentinho ali para eu conseguir sentir a vida do lugar. Daí resorts all inclusive ou não, né, são ideais para quem quer ir descansar, independente do destino, sabe? Tá indo pra descansar e quer ficar no hotel. E além disso, ainda tem hospedagens alternativas, né, tipo Couchsurfing, que é um aplicativo que viajantes se hospedam de graça na casa de outros viajantes. Tem campings para quem curte um rolê mais aventureiro, motorhome, né, que dá para alugar. Então são inúmeras opções e tudo vai depender do seu estilo e do objetivo que você tem de cada viagem, né? Não necessariamente sempre a mesma pessoa vai querer ficar no mesmo tipo de hospedagem. Às vezes uma viagem que eu vou fazer com o meu marido para um lugar de natureza, a gente vai querer dar uma explorada, vamos querer acampar alguns dias. Eu já passei 5 dias acampando em um festival de punk rock na Eslovênia, por exemplo. Mas tem alguns destinos que eu quero ficar num lugar mais confortável. Outros destinos eu quero ficar num lugar mais roots, assim, mais no meio da natureza. Então depende muito da viagem, depende de com quem você vai estar, depende do seu estilo. Mas depois da localização da hospedagem, a gente vai escolher o tipo de hospedagem que faz sentido para cada viagem. E daí a gente vai pesquisar já na localização que a gente quer, o tipo de hospedagem que a gente quer. A gente vai dar uma olhada nas avaliações, tá? Pra gente ler quais problemas viajantes que já passaram por lá tiveram ou recomendações, né? Mesmo que tenham algumas negativas, você vai filtrar. Isso é algo que eu me importaria? Foi um problema pontual? Então é muito importante ler as avaliações para você estar ciente do que pode acontecer. A pesquisa, ela é a base desse curso, assim. Tudo que a gente pesquisar a mais, todas as informações que a gente tiver,
vão nos ajudar a evitar perrengue, evitar cair em armadilhas turísticas, em golpe. Então, tudo que a gente puder pesquisar vai nos ajudar a ter uma experiência mais legal de viagem com menos perrengue. Outra coisa importante na hora de reservar, depois de você ler as avaliações, é conferir detalhes práticos de cada acomodação, porque não existe uma regra definitiva para todos de forma geral. Então, cada acomodação vai ter sua regra de check-in, suas políticas de cancelamento, serviços inclusos, então verifiquem se tem café da manhã, se tem Wi-Fi, estacionamento, lavanderia. Verifiquem se tem alguma taxa extra que pode ser cobrada na hora da hospedagem, alguma taxa escondida, como taxa de reserva, taxa de limpeza no Airbnb. Então, verifiquem todas essas informações, tá? Porque isso pode fazer muita diferença na sua experiência e no seu orçamento também. Estratégias para a gente poder economizar em hospedagem sem perder a qualidade. Então, primeiro, a gente vai tentar fazer tudo com o máximo de antecedência possível, em vez de esperar promoções de última hora, porque às vezes a promoção não chega e a gente vai pagar muito mais caro do que se a gente tivesse se programado com antecedência. Porque você fazendo isso antes, no mínimo, você vai conseguir ter mais tempo para guardar dinheiro e se planejar financeiramente. Daí a gente vai comparar preços entre diversas plataformas, né? Booking, Airbnb, e talvez considerar períodos de baixa e média temporada para economizar, né? Então, eu falei pra vocês no vídeo de como escolher destino e como montar um roteiro macro, mas repito aqui que a época que você vai viajar, né, a época do ano que você vai viajar para determinado país pode fazer toda a diferença, tanto na sua experiência quanto no seu orçamento. Então, pesquisar também, se você tem flexibilidade, melhor ainda. Agora, se você não tem flexibilidade, pesquisar quais lugares são legais de ir na época do ano que você tem disponibilidade, né? Se vai ser alta temporada, se vai estar muito cheio, o clima, tudo aquilo que eu já ensinei para vocês nos vídeos anteriores. Mas se você puder ter uma experiência legal fora da alta temporada, com certeza isso vai te ajudar demais a economizar em hospedagem. Por exemplo, esses dias eu tava vendo um vídeo de um casal que tava em Dubai e eles estavam lá em baixa temporada, porque é verão. Agora há pouco, né, era verão em Dubai e faz sensação térmica tipo de 50, 60 graus. É muito quente. Então, os turistas não vão nessa época do ano. Ninguém sai lá, os passeios fecham. Não tem muita coisa para fazer, assim, fora de lugares fechados. E eles conseguiram ficar em lugares super bem localizados em Dubai, pagando R$300 a diária. Sendo que em alta temporada esse valor seria de 3 a 6 mil reais o mesmo apartamento. Então pense, eles pagaram 10 vezes menos pelo menos. Isso quer dizer que a experiência deles foi a melhor possível? Talvez não, porque teve muita coisa que eles não conseguiram fazer por conta do calor. Mas isso você vai ter que colocar na balança, dependendo de cada destino. E daí, antes de fazer a reserva, a gente faz um checklist só para garantir que essa hospedagem está cumprindo todos os quesitos necessários pra gente. A localização foi aprovada no mapa? Ela tá perto ou fácil de chegar em lugares que a gente quer conhecer? Essa hospedagem tem avaliações recentes e confiáveis? Os serviços que são essenciais para você estão confirmados? Eles têm esse serviço nessa hospedagem? As regras de cancelamento estão claras? Você está de acordo com elas? E o custo total de diária mais taxas? Ele está dentro do seu orçamento? E daí a gente pode fazer a reserva. Reforçando aqui que a hospedagem certa é aquela que consegue equilibrar praticidade, conforto, orçamento com o seu estilo de viagem.